seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu decidi falar como eu tirei 920 na redação do Enem no meu primeiro ano fazendo a prova e dar dicas para você que não sabe por onde começar a estudar também para redação e dar dicas para você tirar também uma nota tão boa ou até melhor do que essa. O meu primeiro Enem foi ano passado, eu não sabia nada sobre a redação do Enem e até o dia que eu decidi realmente aprender a fazer uma redação. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de fazer uma coisa ou estudar para alguma coisa, eu tenho que testar o meu conhecimento antes de aprender e meu conhecimento depois de aprender uma coisa. Eu fiz uma redação sem aprender nada, sem ver nenhuma videoaula e tirei 560. Eu não sabia como era a estrutura de uma redação do Enem, nem nada do tipo. Depois que eu resolvi aprender mais sobre a redação do Enem, as minhas notas passaram nos corretores online, passaram de 700, 800, mas não chegaram a 900 ainda, na época que eu estava aprendendo a fazer redação. E ano passado eu consegui tirar 920 na redação. Eu fiz no decorrer do ano apenas 4 redações, fora aquela que eu tirei 560. A primeira dica que eu dou para você que quer melhorar sua nota nas redações é você conhecer as 5 competências do Enem que são cobradas para todas as redações. Sem saber essas competências, você não vai conseguir criar uma redação adequada para o que o Enem tem a cobrar de você. Se você não souber as 5 competências, pode esquecer. Você precisa saber disso. Por quê? Eu tirava notas abaixo de 500 porque eu não sabia as 5 competências. Então, você precisa saber elas. Eu vou falar aqui sobre as 5 competências que você precisa saber na hora de fazer a sua redação do Enem. Essa é uma anotação que eu fiz em 2023, ano passado. Eu anotei aqui no meu caderno as 5 competências do Enem e eu vou ler agora para vocês. A primeira é domínio da escrita formal da língua portuguesa. Segundo, compreender o tema e não fugir do que é proposto. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. 4. Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E 5, que é a proposta de intervenção e respeito aos direitos humanos. Você tem que aprender a usar essas 5 competências ao seu favor na hora de você fazer a sua redação, na hora da prova. Uma das coisas mais importantes de todas, é as 5 competências. Olha, uma coisa que eu fiz para eu não me perder na hora de fazer a minha redação, eu não tive preguiça de ler os textos. Eu tive que compreender. Eu até ia escrever sobre outra coisa se eu não tivesse lido os textos motivadores. Mas isso é muito importante. Você precisa prestar atenção nos textos. Eles vão te dar uma visão do que você tem que falar na redação. Não copiando coisas dos textos. Você usando o seu conhecimento. Se você lê muita coisa, se você assiste muita coisa, com certeza você vai encontrar uma boa coisa para você ter um repertório bom na hora de colocar na sua redação. Eu mesma citei uma série coreana que eu assisti, a minha redação do Enem, e deu muito certo, gente. Eu consegui ter uma nota muito boa e isso é muito importante. Você pode citar alguma coisa que esteja relacionada ao tema, não falando apenas sobre isso. Você deve relacionar pequenos pontos. Eu não coloquei
tudo sobre a história. Eu peguei um ponto específico que se relacionava ao tema da redação e coloquei na minha redação. E também, gente, uma das coisas mais importantes que você precisa saber, você não deve esquecer do que é proposto. Você deve procurar palavras, você deve procurar conectivos, coisas que fazem a sua redação ser construída, porque numa redação própria para o Enem, você precisa ter a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Então, na introdução, eu coloquei sobre o repertório, eu problematizei a situação no Brasil, você deve problematizar. Eu coloquei no parágrafo da introdução 2 argumentos que eu ia usar no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo parágrafo de desenvolvimento. Isso é uma das coisas mais importantes, porque você precisa saber a estrutura do que vai ser cobrado. Você precisa saber como é construída uma redação, como você deve construir ela. Então, gente, isso não é assim tão complicado. Mas se você saber como é construída uma redação, isso com certeza vai te salvar. Tem muitos vídeos no YouTube que ensinam isso. E você precisa criar um modelo de redação para você que se aplica a qualquer redação, a qualquer tema que é proposto a você. Eu indico você fazer um modelo de acordo com as redações que você mais obteve pontos. Realmente você precisa fazer, gente, porque isso com certeza vai te salvar. Porque se você ficar, nossa, eu vou escrever isso, gente, quanto mais prático for, melhor. Então, não perca muito tempo, porque o Enem não é só redação, você precisa ter tempo para estudar outras coisas. Isso com certeza vai te salvar muito. Tem interesse em ver a minha redação? Eu acho que eu vou colocar ela bem aqui do lado. Vai dar pra ver um pouco. E, gente, isso não é assim uma coisa tão complicada. Você deve saber as 5 competências. Você precisa saber interpretar o tema bem. Você precisa saber necessários e coerentes que defendem o seu ponto de vista a respeito daquele tema. Você precisa ter uma boa proposta de intervenção também a respeito. Olha, mas se você saber usar os conectivos adequados para cada parte, para cada parágrafo, você não vai errar. Também, olha, mesmo assim, você tendo modelo, se você não usar uma boa escrita, se você não usar uma boa intervenção, você também vai diminuir muitos pontos, porque você tem que relacionar também. Isso é uma coisa que você deve saber. Não é tão complicado assim. Você deve saber as 5 competências e você deve saber como construir uma redação adequadamente. Isso foi o que me fez eu tirar uma nota acima de 900, 920 na redação do Enem, do meu primeiro Enem. Eu não sei se esse vídeo ajudou muito, mas eu espero que sim. Eu decidi falar como eu fiz para tirar, mas se eu fosse ensinar como fazer uma redação passo a passo, ia demorar muito. Mas essas dicas são muito importantes. Essas coisas que eu fiz foram muito importantes para tirar uma nota boa na redação. E eu espero que você tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. Eu faço vídeos sobre dicas de estudos. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau!